Obrigado, obrigado, Rui. Obrigado a todos. Nós normalmente não costumamos fazer isto assim tão sem rede, mas pronto, mas nós estamos aqui em Aveiro, vamos fazer isto. E de facto, quando nós começámos a pensar nesta workshop, aqui há cerca de uma semana atrás, nós pensámos que seria interessante nós termos aqui uma demonstração, um field trial aqui em Aveiro, e então no papel é fácil a gente pôr as coisas, e nós pusemos as coisas, depois montar não foi bem. Isto não é bem tecnologia plug and play, mas de qualquer forma nós decidimos continuar a mostrar isto, até porque é uma coisa que nós vamos agora continuar, e para vocês também perceberem onde é que estão, onde é que surgiram os problemas e qual é que era a ideia. Eu vou só, no fundo, aquilo que é a nossa arquitetura, a nossa visão para isto segue muito a linha do ITOT, que o Rui apresentou aqui, uma estrutura em camadas, em que eu na camada de baixo tenho os meus dispositivos físicos, ali tenho, no fundo, também 3 nós, que correspondem a dois sistemas de Quantum Key Distribution, portanto tenho aqui um nó mais à esquerda, depois um nó intermédio, que tem aqueles 2 módulos, e depois um nó mais à direita, e portanto depois a camada a seguir é uma camada de reconciliação, que é a camada que recebe as medições provenientes dos dispositivos físicos e faz o pós-processamento para me gerar as chaves criptográficas. Os nossos módulos de reconciliação geram chaves simétricas e chaves oblívias. Eu tenho aqui um slide a explicar o que é que são chaves oblívias. Tipicamente, chaves simétricas são chaves em que as duas partes conhecem a chave toda. Chaves oblívias são chaves em que uma parte conhece a chave toda e a outra parte só conhece metade da chave, mas a parte que conhece a chave toda não sabe que parte é que a outra sabe. Nós usamos as chaves simétricas para implementar serviços de ligações seguras, e as chaves oblívias para implementar serviços de computação segura, que é aquilo que nós vamos ver aqui. Muitas vezes esta camada, a camada física, portanto o módulo de Quantum Key Distribution e o módulo de reconciliação estão no mesmo dispositivo, dentro da mesma caixa. No nosso caso, nós optamos por isto para termos em servidores, até para desacoplarmos um pouco a tecnologia, ou seja, para podermos utilizar os nossos módulos de reconciliação com tecnologia, inclusive de diferentes fabricantes, desde que eles nos fornecem acesso às chaves RAW, o que nem sempre é possível, mas nós temos batalhado um pouco com isto e já temos conseguido de alguns. Depois em cima temos uma camada de QMS que basicamente já vai receber as chaves, sejam elas simétricas, sejam elas oblívias, e vai fornecer as chaves às aplicações. Neste caso, se vocês virem em cima, o que nós temos aqui são 2 serviços, portanto um ali entre a Alice e o Bob, em que tem ali um CM que é uma Cipher Machine. Portanto, a Cipher Machine pode ser uma máquina de hardware que recebe as chaves, mas também pode ser em software. De resto, nós estamos a utilizar o WireGuard, que é simplesmente um pacote de software que implementa um túnel seguro entre 2 máquinas, e tem também a possibilidade de utilizar pré-shared keys, e o que nós fazemos aqui, no fundo, é combinar, para já, tem tecnologia já pós-quantum, portanto, tem já as chaves, as novas propostas do NIST, e além disso, como utiliza pré-shared keys, nós injetamos depois as Quantum Key Distribution, substitui as pré-shared keys, e assim no fundo é uma forma de termos um sistema híbrido com as duas, e vocês veem ali um key combiner que faz exatamente isso. Depois em cima temos um sistema de computação segura. Bem, uma ligação segura, o que é? A Alice envia informação para o Bob e ninguém no meio consegue ter acesso a essa informação. Portanto, no fundo é um sistema típico de ligação segura. O sistema de computação segura, o que nós temos são um conjunto de entidades que têm informação e querem fazer algum tipo de computação sobre essa informação, mas não querem partilhar a informação com outra parte. Um exemplo simples que eu costumo dar é: imaginem aqui numa sala, nós queremos calcular qual é que é a média das nossas idades, cada um de nós encripta a nossa idade, dá aos outros todos, e eles têm uma função que consegue pegar nesses dados encriptados e obter a saída. A saída é a média, cada um fica só com acesso à média, mas não sabe nada sobre os dados dos outros. E, portanto, o que nós vamos tentar fazer aqui é aplicar o mesmo princípio a um serviço de Secure Multiparty Computation. E, portanto, é o serviço que nós temos ali. Para implementar esse serviço de computação segura é que nós precisamos dessas chaves oblívias. Eu tenho aqui simplesmente este slide, em cima é uma chave simétrica, vocês têm ali a Alice e o Bob. Basicamente aquela sequência B0 e B1 são pares de bits. Os bits são perfeitamente iguais. O de baixo é uma chave oblívia. A Alice tem a mesma sequência de bits. O Bob tem o primeiro bit, não é um bit, é um bit, mas é um bit de controle que diz se o segundo é o primeiro ou o segundo. Ou seja, a Alice conhece a chave toda, o Bob conhece só metade da chave, mas tem a vantagem de saber que metade é que conhece, enquanto a Alice não sabe que metade
que ele conhece. Estas chaves oblívias são mais genéricas do que as chaves simétricas, porque eu posso passar das chaves oblívias para as simétricas e não posso fazer o resto, ou seja, significa que eu no meu QMS de facto posso apenas injetar chaves oblívias e depois derivar as chaves simétricas conforme eu preciso, e posso fazer coisas engraçadas com estas chaves oblívias. Por exemplo, eu estou numa situação em que a Alice conhece a chave toda, o Bob só conhece metade, mas eu posso reverter isto sem que eles precisem trocar informação, ou seja, eu posso passar para uma situação em que a Alice passa, em que o Bob passa a conhecer a chave toda e a Alice passa a conhecer só metade e o Bob não sabe que parte é que ela conhece. Ou seja, eu posso reverter isto. Do ponto de vista de experiência que nós pensámos para aqui, no fundo era entre o IT, para aqueles que conhecem, tem dois edifícios, o IT1 e o IT2, nós colocámos um sistema que é um sistema proprietário que foi desenvolvido por nós, aquele sistema CV que eu vos mostrei, ou melhor, uma versão com TRL mais elevado do sistema CV, não aquele que nós temos no laboratório, mas um que nós estamos, no fundo, a tentar pôr dentro de uma caixa, entre o IT1 e o IT2, e depois, entre o IT2 e aqui a Altice, tínhamos o sistema da Lux Quanta, que é um sistema comercial, que está ali o transmissor e, portanto, não está ligado, porque devia estar ligado, mas não está ligado. E um dos problemas que nós encontramos foi exatamente naquela fibra daqui para o IT2, que em linha reta provavelmente não é mais que um quilómetro e meio. A verdade é que por fibra é um pouco mais, também não será assim muito mais, mas cá são 5 ou 6 quilómetros, mas a atenuação são 12 dBs que foram medidos, e o sistema da Lux Quanta tem o limiar nos 10 dBs. Depois também teve alguns problemas, mesmo a tecnologia clássica não é assim tão plug and play, também tivemos alguma dificuldade em arranjar o canal clássico e, portanto, não conseguimos ter esta parte da experiência. A outra parte da experiência funcionou de forma mais tranquila, até porque nós tínhamos o nosso sistema já há bastante tempo a funcionar 24 horas por dia, portanto temos há muito tempo a funcionar em contínuo, mas mesmo assim ali no QMS ainda há algumas coisas, porque uma coisa é ter os bocados todos feitos e está tudo a funcionar, outra coisa é quando a gente liga os bocados todos, nem sempre as coisas funcionam de forma tão tranquila como seria esperado, mas de qualquer forma nós conseguimos mostrar a parte de lá da experiência entre o IT2 e o IT1, e vai ser isso que o Diogo, que está no IT1, vai demonstrar agora. Portanto, no fundo, estes são os dois edifícios do IT, são entre estes dois edifícios que temos o sistema. O nosso sistema tem um baud rate de 16 megabaud, utilizamos uma constelação com 64 QAM e, de facto, do ponto de vista de interfaces, seguimos as interfaces ETSI. Neste momento, nós, para além da industrialização deste sistema, de colocá-lo numa caixa, estamos também a querer avançar para uma rede mesh em que temos 3 nós, em que, no fundo, replicamos 3 destes sistemas e permitem ter 3 nós. Estes nós de CV são sistemas que são, do ponto de vista óptico, da tecnologia óptica, mais simples do que os sistemas DV, têm um alcance mais pequeno e por isso a ideia deles é utilizá-los em redes metro, portanto redes de curta distância, o que em princípio aqui deveria ser possível neste cenário. Só agora para vos dar aqui um pouco do contexto. Este contexto é um contexto que nós estamos a fazer no âmbito de um projeto que nós temos, que é o Quantum Mining, que é um projeto que nós temos com a Universidade Politécnica de Madrid, com o ICFO de Barcelona, com a Universidade de Sorbonne de Paris e também com o INRIA, que é o Instituto de Investigação de Paris, e também com uma startup portuguesa que é a Ophthalmics, e é na área da medicina genómica. Basicamente o que nós temos aqui é um conjunto de bases de dados. Estas bases de dados têm sequências de genomas, e eu quero estabelecer aquelas árvores filogenéticas. No fundo, naquela árvore filogenética, o que é que eu tenho? Eu consigo saber se uma sequência de genoma está mais ou menos próxima da outra. E a ideia é, imaginem, por exemplo, duas empresas, ou neste caso o Diogo vai mostrar com 3 bases de dados, querem fazer algum tipo de estudo de colaboração, porque muitas vezes para fazer este tipo de estudos eu preciso de muitos dados, portanto a quantidade de dados é importante, mas seja por questões comerciais, até muitas vezes por questões legais, por exemplo no norte da Europa, tudo aquilo que são dados de genoma não pode passar cross-border, ou seja, não pode passar a fronteira de um país para o outro. Por exemplo, na Suécia e na Dinamarca são muito restritos no que diz respeito a isto. Porquê? Porque o genoma diz muito sobre nós, diz muito sobre os nossos filhos, até diz muito sobre os nossos netos, embora a gente nem sequer tenha netos, e portanto há uma preocupação grande. Outras vezes até por questões comerciais, as empresas não querem revelar estes dados uns aos outros, mas têm interesse em colaborar entre si e perceber se aquilo que foi aplicado a este pode ser replicado num outro conjunto
sequências. E, portanto, a construção destas árvores filogenéticas com dados privados é algo interessante para eles. Outra é aqui a detecção de anomalias. A detecção de anomalias, basicamente, é combinar dados que estão retirados num conjunto de laboratórios e tentar perceber se uma análise está dentro do padrão, ou seja, se um dado resultado, sem revelar esse resultado, está dentro daquilo que é o expectável ou se foge dentro daquilo que é o expectável. Eles têm uma forma de calcular isto através de um Z-score e conseguem encontrar ali as anomalias. E a ideia é fazer isto de forma privada, que é aquilo que o Diogo vai demonstrar. Eu julgo que o Diogo está online e eu pedi agora só ao Diogo para partilhar a tela e para avançar então com a parte da demonstração. Vamos ver se isto corre bem e esta parte ainda é clássica, não é? Partilhar a tela. Vamos... Já está aqui a surgir alguma coisa. Tá, Diogo. Boa tarde, conseguem ver? Nós conseguimos ouvir, ver ainda não conseguimos ver nada. Quem está online já está a ver, talvez aqui só na sala é que não se possa ver, só um bocadinho para ver se nós conseguimos pôr aqui o ecrã na sala. Não sei se eu não queria mexer aqui muito, mas eu não sei se tinha aqui. Se calhar ali a partir da regi eles controlam. Diogo, agora só um bocadinho. Eu não sei aqui se eu colocar o meu portátil, o que é que vai acontecer. O meu portátil. Já faço não. Pronto, então, mas se calhar aguardamos não sei quanto tempo. Pronto, Diogo, a pessoa aqui que está na região vem já e vamos já começar. Ok. Começar então só um minuto que ver se a gente consegue. Se estão a ver aqui ou não. Se não é dali, não é? Mas como é que ele vai buscar o sinal para ali? Já estava a dar aqui. Pronto, Diogo, podes então começar. Nós já estamos a ver o teu ecrã, está bem? Ok. Obrigado, professor Armando, e boa tarde a todos. Pronto. Este é o cenário que temos aqui montado, em que basicamente temos 3 nós QQD. Possivelmente, aqui neste caso, temos um quarto, em que aqui neste caso estamos a usar as partes das chaves simétricas para estabelecer estas ligações. E a ideia aqui é ter um serviço de computação segura, neste caso para suportar um use case de medicina. E o que eu vou aqui mostrar basicamente é isto a correr localmente, neste caso, porque com o KPMS simulado. Aqui o objetivo neste caso é mostrar a camada aplicacional. Em termos de arquitetura, o orquestrador, neste caso, é o que tem as políticas por trás da lógica de quando é que as computações vão ser realizadas, entre quem e como. E é ele que basicamente instancia as computações nos vários nós, e os nós vão realizar a computação usando os dados privados que nunca vão sair dos respectivos nós. E claro, para realizar esta computação, usam as chaves que vão buscar ao KPMS, KPMS esse, que tem uma interface
o 004 ou o 014, como o Rui apresentou anteriormente, mas modificado para também poder suportar chaves oblívias. Eu vou mostrar basicamente estas interfaces gráficas, tanto esta interface gráfica como uma interface gráfica de um dos nós. Basicamente, previamente, colocamos 500 dados laboratoriais, basicamente são estes resultados, com as features, e neste caso ainda estão sem estarem classificadas. E também colocámos, em termos de sequências genómicas, para o use case das filogenéticas, colocámos 6 sequências em cada um dos 3 nós. Se formos à interface gráfica do nó do orquestrador, nós podemos ter algumas configurações, fazer algumas configurações conforme basicamente a lógica de quando é que as computações vão ser realizadas, e aqui o principal, neste caso, vai ser colocar aqui qual é que é o período em que o orquestrador vai verificar se pode realizar uma computação ou se faz sentido realizar a computação, e alguns parâmetros como é que a computação vai ser realizada. Neste caso aqui, para as instâncias genómicas, que é para as árvores filogenéticas, podemos escolher aqui neste caso 60 segundos para vermos a computação, e escolher o tipo de modelo de distâncias entre as sequências, certo? Isto é um modelo da evolução entre as sequências, e também aqui fazer o clustering para poder apresentar a árvore no final. Para o Z-score, neste caso aqui, não temos qualquer parâmetro para além do tempo. Pronto. O que vamos verificar agora é o seguinte. Daqui a 1 minuto, o orquestrador vai fazer basicamente uma query aos 3 computation nodes que temos aqui, para verificar qual é que são os elementos que têm para cada uma das computações, se suportam essas computações, e depois vai agrupar os 3 nós em 2 computações, uma computação para as instâncias genómicas e outra para a detecção de anomalias. E também temos aqui, neste caso, um KMS, que neste caso vão todos ao mesmo KMS, em que vamos verificar aquela sequência dos Open Connects, dos Get Keys e dos Closes, como foi apresentado anteriormente. E depois, no final, esperemos ir através da interface gráfica e já ver tanto as árvores filogenéticas como o Z-score das várias. Pronto. Vemos aqui, espero que não esteja muito pequeno, a primeira computação já foi feita, foi a das distâncias genómicas. Ele dividiu a computação em 2 computações, porque ele neste caso, vamos usar o protocolo do YAO Garbled Circuits, que é um two-party Secure Multi-Party Computation, ou seja, não é multi-party, é two-party. Então, dividimos em 2 computações, uma com um nó e outra com o outro. E aqui foi realizado, portanto, aqui em 6,8 segundos. Foi realizado nos outros nós também. E logo a seguir, nós colocamos 60 segundos para este, agora 110 segundos para o seguinte. Vamos ter a computação entre as 500, como vemos, basicamente temos os 3 nós, cada um tem 500 dados laboratoriais, neste caso são todos novos, e aqui já terminou, 14 segundos. Este aqui não é tão a ocorrer, porque não estamos a fazer então entre 2 partes, por isso a primeira parte vai terminar sempre mais rápido, porque ela que tem aqui a prioridade, e já terminaram todas. Agora, se regressarmos então à interface gráfica de um dos nós, e se regressarmos então aqui aos dados laboratoriais, o que vemos agora é que eles já estão com uma classificação se são anómalos ou não. O verde significa que não é anómalo, ou seja, se nós entrarmos dentro dele, vemos aqui que todos os Z-scores, neste caso, estão compreendidos entre 1.5 e menos 1.5. E se formos a um dado anómalo, temos pelo menos um em que isso não se verifica. Isto é uma indicação para quem está no laboratório saber que, possivelmente, para os dados que estão distribuídos para os vários laboratórios, em princípio, este resultado do teste
esta feature do teste ao paciente é anómala e tem de ser verificada por um médico. Em termos das áreas filogenéticas, temos aqui as várias sequências. Isto é uma sequência. Pronto, basicamente uma sequência de proteínas, neste caso do DNA isto é caso de detecção de Covid-19, estas sequências. E se formos ver aqui, temos aqui uma árvore filogenética. Neste caso eu pus de propósito 6 sequências repetidas, mas 3 diferentes, para podermos verificar aqui os 3 grupos. E a partir disto é possível perceber qual é que é a evolução entre os vários organismos, com o objetivo, no final, é bastante usado para descoberta de novas drogas, novos medicamentos, e conforme vai-se adicionando novos testes laboratoriais ou novas sequências, estas computações vão ser realizadas novamente e os dados vão ser atualizados. Obrigado. Obrigado, Diogo. Depois eu não sei se as perguntas ficarão depois ou conforme preferirem. Agora, só para dizer, se nós quisermos fazer isto usando tecnologia clássica, ou seja, implementar serviços de secure multiparty contexto, que nós também o podemos fazer com tecnologia clássica, nós temos necessariamente que usar criptografia pública. A vantagem aqui é que nós conseguimos fazê-lo prescindindo completamente da criptografia pública, ou seja, nós não utilizamos a criptografia pública para derivar estas chaves oblívias, utilizamos um protocolo quântico para derivar as chaves oblívias. Depois, no final, depois falo. Sim, claro. Obrigado. Okay, obrigado. Muito obrigado, Diogo.